esse patrimônio, qual é a forma de acesso? O que se desenvolveu no departamento foi a base de dados ARC, que é uma base customizada, originalmente ela surgiu de entendimentos com o CIRC, o Conselho Internacional de Arquivos, né? Ela respeita as normas da dobragem, que são a descrição arquivística do mais amplo, né, para o mais específico, e assim a gente consegue, então, divulgar o acervo e dar acesso ao pesquisador. Bom, uma outra coisa que eu queria falar sobre esse acervo, eu queria falar um pouco, né, que tipo de documentação a gente tem, como é que a gente dá acesso. Uma das outras, vou falar mais ali adiante sobre o Centro de Documentação e História da Saúde, enfim, que aí já seria o local de guarda desse material. Mas uma das coisas que eu acho importante dentro da preservação são as construções de políticas. Dentro da Fiocruz, em 2013, foi construída a política da casa. E agora nós estamos, em 2018, com a política já para toda a Fiocruz. Isso se reunir as pessoas para discutir sobre isso, para debater sobre isso, é um processo longo, relativamente longo, enfim, é um processo que dá trabalho, mas é de suma importância, porque dessa forma, entendeu? É como você tem que estabelecer dentro do nosso caso, primeiro foi dentro da nossa unidade e agora isso está sendo levado para toda a Fiocruz, de que forma você vai gerir e de que forma você vai tratar aquele acervo. Agora tem uma frase do Edmondson que eu gosto muito, que na falta de uma cultura baseada em normas, corre-se o risco de que o arquivo desenvolva e gerencie seu acervo de forma arbitrária e sem formas de controle. Então, a importância da construção dessa política, a importância que nós formamos lá são GTs, são grupos de trabalho que a gente vai discutindo e depois amplia isso para assembleias, enfim, para uma discussão mais ampla. Isso é colocado na internet para discutir em geral. É muito profícuo isso para o desenvolvimento do seu trabalho, para o desenvolvimento de ações integradas de preservação. Nós estamos já numa fase de testes isso aí é uma foto que ele ainda estava em construção, isso aí é o CDHS, ele está situado no campus, lá nos Manguinhos, lá no Castelo, né? Porque atualmente nós estamos no prédio da expansão, né? Que é do outro lado da Avenida Brasil. Esse prédio foi construído já lá no campus do Castelo. Ele tem área de guardas para os acervos, né? Bibliográficos, enfim, arquivísticos, e para arquivísticos, que eu estou dizendo, material textual, e para o audiovisual também. É uma previsão de mudança agora para o final do ano, né? Vamos ver se tudo der certo, outubro, novembro, nós estamos já mudando para esse espaço. Um espaço para o audiovisual, ele tem um depósito para o audiovisual e, enfim, a gente espera que a gente possa fazer uma mudança maravilhosa, possa dividir experiências assim incríveis e que né, a gente consiga desenvolver ações de preservações integradas e compartilhar isso com as instituições, que eu acho isso muito importante, né? Você manter esse diálogo com as instituições, você desenvolver isso, você está em mesas, enfim, nos fóruns que a gente sempre que a gente frequenta, poder continuar essa discussão e ter uma visão cada vez melhor desse tratamento, dessa forma de como você desenvolver ações integradas, você poder gerir, né, ter uma gestão desse patrimônio de uma maneira mais correta.
e permanente. Muito obrigada. Alô? Obrigado, Jussara. Então, agora a gente passa a palavra para o Antônio Laurindo, do Arquivo Nacional. Olá, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite da Bia, agradecer a Raquel, a Luísa, com quem eu tive contato também nos últimos dias, e agradecer também a presença de todos vocês e dos colegas do Arquivo Nacional, da Aline, do Rafael, do Marcos, da Fátima, do Mauro, da Sheila e da Carol, que felizmente a gente conseguiu formar agora uma equipe, né? Teve uma renovação, né, nessa equipe de processamento técnico de documentos audiovisuais, sonoros e musicais, né? Que a gente passou por muitas mudanças nos últimos meses e foi uma preocupação. A gente estava reduzido a 3 pessoas e agora a gente tem uma equipe muito maior. E na conservação de filmes, infelizmente, só temos uma pessoa, que é a Fátima Taranto, que está lá bravamente trabalhando com a conservação de filmes. Eu vou falar muito da minha experiência no Arquivo Nacional, muito influenciado também pelo livro do Ray Edmondson, então vai ter uma mistura disso tudo aí. Quando eu recebi o e-mail para falar, eu confesso que eu tive assim, um certo desânimo por conta do tema, que era arquivos audiovisuais na cidade do Rio de Janeiro, até retomando um pouco a introdução que o Rafael fez, dele ter colocado alguns marcos dos últimos anos, esse GT no âmbito do governo do estado que a gente participou, né? A Bia também participou, e perceber que nesses anos que eu venho trabalhando e aprendendo sobre audiovisual, aquilo que morre na praia, né? A gente que trabalha e se encontra todos os anos lá em Ouro Preto, eu já vou assim, às vezes um pouco desanimado, aí volto feliz, aí passo assim feliz durante um mês, aí depois volto para a realidade, aí fico pensando se não fosse a vontade dos técnicos, dos servidores, muitas atividades já estariam paradas, né? Que a gente depende muito disso que a Jussara falou, e ontem eu voltando de uma viagem, fui lendo o livro do Ray Edmondson no celular, e ele falando o tempo todo da política, dela estar estabelecida, dela estar escrita, né? Porque para ela ser duradoura, né? Para ela não ficar, as decisões não ficarem a bel prazer dos tomadores de decisão daquele momento. E aí estamos carecendo muito disso ultimamente, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, que da mesma forma que coisas estranhas são criadas, aquilo que era para permanecer também deixa de existir. Então é fundamental que a gente, como técnico, também possa brigar pelo estabelecimento dessas políticas, dessa estrutura de reconhecer o que é um arquivo audiovisual dentro de uma estrutura que pode ser muito grande, como no Arquivo Nacional, como pode ser um departamento pequeno, num arquivo menor, pode ser num canal de TV, então, e não daria conta nessa mesa de falar dos arquivos audiovisuais na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu acho importante colocar esses marcos, né? Então vou lembrar de outros, o CIBIA, que foi o Sistema Brasileiro de Informações Audiovisuais, que era encabeçado pela Cinemateca Brasileira, que nós também participamos, enviamos informações, participamos eu acho que foram 2 reuniões com o secretário do audiovisual, que era o Silvio Darrim naquela época, e o CIBIA não existe mais. Ao mesmo tempo que estava ali o CIBIA, também os encontros em Ouro Preto, que todos os anos lá, o Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros,
e que no catálogo tem a relação de todos os arquivos que eles conseguiram mapear até o momento. É um encontro importante que ele consegue reunir arquivos que estão distantes, né? que não estão em Rio, em São Paulo. Teve até uma mesa esse ano que eu até brinquei com a Jussara antes, assim, eu não vou falar dos malditos e olvidados, que ela participou de uma mesa dos arquivos que deram esse nome, e nem dos arquivos fora do eixo, que era uma outra mesa. Que foi uma forma também de dar visibilidade para esses arquivos que nem sempre participam dos eventos e que, como vocês viram na apresentação da Jussara, são arquivos fundamentais também. Além do CIBIA, desse GT do governo do Estado, esse ano teve uma iniciativa muito interessante que o Arquivo da Cidade participou, o MAN, o Rafael, que foi o intercâmbio com a Universidade de Nova York, né? E que infelizmente nós do Arquivo Nacional não participamos oferecendo a instituição, nem o nosso acervo, mas eu pude participar dos eventos, o Mauro também foi, Fátima, e a gente viu como é rico, né, manter essa relação com arquivos da América Latina, principalmente naquele primeiro final de semana, e como os problemas são bem parecidos e como a gente pode realmente integrar. E o nome que eu tinha dado, eu estou falando demais antes de chegar ali, mas eu vou chegar. Aí voltando, quando eu recebi o e-mail, eu tinha pensado em fazer uma apresentação, tinha dado até um nome, assim, Arquivos Audiovisuais na cidade do Rio de Janeiro, uma integração sempre em construção, que parece que a gente está começando isso o tempo todo. Felizmente, algumas pessoas permanecem nesses lugares estratégicos para que a gente continue tentando construir essa integração, mas em alguns casos não, né? E por isso a importância de também não estar apenas nessas pessoas, mas sim na política dessas instituições, porque essas pessoas vão passar e isso precisa estar registrado em algum lugar para que se dê continuidade e a gente possa perceber o que estava dando certo e o que estava dando errado. E agora eu preciso dela. Então, eu vou falar assim, eu falei então que teve o CIBIA, né, que tem esse encontro em Ouro Preto, e eu vou falar então de algumas ações que me parecem importantes que estão acontecendo nesse ano e que precisa muito da nossa visão crítica e da nossa participação. O Sindicato da Indústria do Audiovisual aqui do Rio de Janeiro está com um GT de normatização e processos, que é para definir padrões para a digitalização de obras audiovisuais. Tem a participação bem efetiva de uma empresa de digitalização, que é a do Marcelo Pedrazzi, e tem a indústria. Então, é importante a gente tentar dialogar também com eles, saber o que eles... porque senão eles vão definir sem que a gente participe. Então, é uma reivindicação, inclusive, da BPA, que é a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Outra é a Política Nacional de Preservação Audiovisual, que foi... que foi a versão final foi aprovada numa Assembleia Geral da BPA em 2016. Ela foi apresentada ao Ministério da Cultura e a gente pretende apresentá-la novamente numa reunião que vai ter terça-feira em Brasília, do GT, que foi criado também esse ano, sobre preservação, digitalização e difusão de conteúdo audiovisual. É um GT que foi criado no âmbito do Ministério da Cultura, mas que não teve uma ampla discussão. Alguns membros até na lista da BPA a gente
até questionou a participação de alguns membros. O Mauro também fez uma série de observações em relação ao que a pretensão desse GT. Eu estou fazendo parte do GT, representando, eu vou participar da reunião. Minhas férias foram até suspensas, porque eu falei, não, melhor suspender as minhas férias, que eu acho que é importante ir nessa reunião, até a partir das observações que foram colocadas pelos colegas. Essa reunião vai ser terça-feira em Brasília, e parece que querem correr muito com os assuntos, então é importante a gente participar com essa visão crítica, e a Esther também vai representar. E agora eu não lembro. A Ancine faz parte. E eles não me lembro agora. Mas tem no Diário Oficial. Eu não trouxe. Eu trouxe tantas coisas que eu pensei assim, vão perguntar. Aí isso eu não trouxe. Mas é fácil depois de encontrar. E também vai ter uma representação da BPA. O Carlos Alberto não vai poder, e quem vai é a Esther. Sumiu de novo, né? Não, eu já baixei também. Oi? Eu já baixei. Tá ótimo. Deve estar aí na área de download. Mas não tem problema. Então eu quis, como eu falei lá no início, vai ser muito influenciado pela minha experiência no Arquivo Nacional. Aí eu começo definindo que é um arquivo audiovisual, é um esforço que a gente teve lá no Arquivo Nacional, até de conquistar um espaço no Conselho Nacional de Arquivos para definir questões específicas do audiovisual. E foi criado em 2010 uma Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos e Sonoros, e que agora também tem musicais. E musicais até entrou por conta da formação dos seus membros, e é uma discussão, né? O Rafael estava ali fazendo parte, então vai muito de acordo também com a definição